Bom dia, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Bussier, eu sou consultora da doTERRA e apaixonada pelos óleos essenciais. Uso esses óleos da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E vim compartilhar com vocês um pouco sobre os óleos para grávidas e para bebês, principalmente, né? Tudo que eu vou falar aqui serve para todo mundo, mas a questão é que gestantes e bebês pequenos, eles têm algumas restrições, né? Então, é um pouquinho sobre isso que eu vou falar. Lembrando que tudo que eu trouxe aqui não tem intenção de diagnosticar, tratar, curar nenhuma doença. Essa apresentação não exclui a importância de visita ao profissional de saúde, acompanhamento, exames periódicos, e tudo que eu vou falar aqui é baseado em literatura e em experiências que são relatadas por pessoas que também usam os óleos essenciais. E que cada indivíduo é único, assim como as nossas experiências com os óleos. Então, não necessariamente tudo que eu vou dizer aqui vai se aplicar a você, e você vai se conhecendo, vai conhecendo o seu bebê, vai conhecendo o seu cliente e vai tendo mais intimidade e sabendo de que forma você vai usar cada óleo com cada um. Cada indivíduo é único, cada planta é única, a interação entre o nosso organismo e a planta, o óleo que a gente está colocando em contato com ele, ela é individual, tá bom? Então, eu tenho alguns objetivos aqui nesse encontro de hoje, que é contar para vocês o que são esses óleos, como eles funcionam, como eles ajudam a minha família no dia a dia. Esses aqui são a minha família, e foi por causa dos meus filhos que eu comecei a usar os óleos essenciais, porque eles são bastante alérgicos e viviam usando muita medicação, e eu não estava satisfeita com aquela forma como eu estava cuidando deles. A gente estava cuidando das doenças, e eu queria cuidar da saúde deles, né? E foi isso que os óleos trouxeram para a gente. E eu gostei tanto e me interessei tanto, comecei a me aprofundar tanto, que isso tomou conta da minha rotina e hoje eu trabalho com os óleos essenciais, que não era assim quando eu comecei a usar, eu não sabia nada sobre óleos essenciais em 2016. Então, eu quero te ensinar algumas ferramentas simples para que você possa fazer escolhas conscientes em relação à saúde e ao bem-estar da sua família também, mesmo que você esteja começando a usar óleos essenciais hoje, mesmo que você nunca tenha usado nenhum óleo até agora. E eu quero compartilhar com vocês os meus óleos favoritos para dar suporte às primeiras necessidades de bem-estar de grávidas e bebês. E, por fim, eu quero te contar como é que você pode mudar a sua vida com os óleos essenciais, sua e da sua família, né? Então, o que que são esses óleos, né? Quando eu comecei a usar, eu não tinha ideia do que eles eram. Eles são compostos naturais, eles são muito voláteis, evaporam com muita facilidade. São retirados de diversas partes das plantas e tem várias finalidades para melhorar nossa saúde e nosso bem-estar. Cada óleo tem muitas funcionalidades, tem muitos benefícios diferentes. Esses óleos é indicado para cuidar de gestantes e bebês e crianças pelos principais aromaterapeutas franceses, e já é uma prática que é usada há milênios pela humanidade, né? Muito antes de existir qualquer substância sintética. Na história da humanidade, a gente se tratava e a gente se cuidava usando plantas. Então, a gente já usa óleos essenciais desde que o ser humano começou a habitar o planeta, até porque as plantas já estavam aqui antes da gente, né? É importante a gente saber que os óleos puros têm propriedades terapêuticas e que eles são mais seguros do que qualquer substância sintética. Claro, se a gente usar da forma correta e se a gente tiver uma conversa franca com profissionais de saúde que também enxergam o cuidado dessa forma, né, com um olhar integrativo, que enxergam que é importante priorizar a saúde, cuidar da manutenção da saúde, de hábitos saudáveis, para que a gente não precise cuidar de doenças. Então, é importante também essa conversa com os profissionais de saúde que acompanham essa gestante, esse bebê, essa criança, tá? Então, algumas informações de segurança que são muito importantes para quem está começando a usar óleo essencial. Como eu falei lá no começo, óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Então, o autoconhecimento é uma parte importante desse caminhar para os cuidados naturais com a nossa saúde, tá? É importante evitar contato com o olho, dentro dos olhos, dentro do nariz e dentro dos ouvidos, a gente deve evitar o contato do óleo essencial.
E deve ter cuidado redobrado quando a gente vai usar em mucosas, porque elas têm uma absorção muito grande, porque elas são mais sensíveis também, né? Evitar a exposição ao sol depois de aplicar óleos cítricos topicamente. Do mesmo jeito que a gente não espreme um limão e vai para o sol, porque a gente sabe que mancha a pele, o óleo é da mesma coisa, acontece a mesma coisa. Ele pode manchar a nossa pele, causar até uma espécie de queimadura por conta desse contato com o sol. Ler rótulos, se certificar de que o seu óleo é puro e de qualidade e seguir as recomendações do uso do fabricante, sempre, tá? Bom senso e educação são as melhores armas de uma mãe consciente. E isso eu posso dizer de cadeira. Hoje, eu não sou refém de medicamentos, eu não sou refém sequer do que o médico me diz. O que o médico me diz tem que ser conversado, ele tem que me convencer de que aquilo ali é o melhor caminho. Tá? Então, é libertador quando a gente tem consciência do que está sendo feito na saúde dos nossos filhos. Menos é mais. Quando a gente usa óleo essencial, a gente tem que pensar que é o máximo de concentração que pode existir numa substância, tá ali naquela gota de óleo essencial. Então, a gente sempre começa com menos, principalmente quando a gente está usando em um grupo que precisa de maior atenção e que tem mais sensibilidade, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Sobre as gestantes e os bebês. A grande maioria dos óleos essenciais disponíveis no mercado é adulterada. 95% dos óleos essenciais à venda no mercado americano é adulterada. Eu não posso nem dizer qual é esse número aqui no Brasil, porque a gente sequer tem esse tipo de pesquisa. Então, é importante conhecer a marca de óleos essenciais e confiar nessa marca que você escolheu usar. Os óleos de qualidade, eles passam por testes, eles precisam passar por muitos testes, tá? Para garantir a segurança desse uso. Então, antes de usar óleos essenciais no seu filho ou em você, é importante entender que nem todos os óleos são feitos da mesma maneira, tá? A gente precisa saber qual é a procedência desse óleo essencial, de que forma, de onde ele vem, né, a procedência, de que forma ele é plantado, né, de que forma essa planta é cultivada, desde a semente até o invase desse óleo. Como é feito esse processo? Que tipo de padrão é exigido dessa indústria que está fazendo esse óleo essencial? Ele é feito por uma indústria que testa excessivamente esses óleos, 20, 30, 40 vezes, às vezes. Ela testa lote a lote, a cada colheita isso é testado novamente, para garantir que não tem ali nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de pesticida, que aquele vidro estava esterilizado adequadamente, ou esse óleo é feito de uma forma bem artesanal, no fundo da casa de alguém, até onde existe a limpeza adequada, a necessidade adequada de cuidado, de cautela, que tipo de substância está entrando em contato com esse óleo. Então, os óleos da doTERRA, eles me deram a segurança de poder usar com os meus filhos sem medo, né? Eu posso usar esses óleos sem medo, porque eu sei que lote a lote eles testam. Então, lote a lote eu tenho a segurança ali do que tem ali dentro, que tipo de compostos existem ali dentro. Porque o óleo essencial, gente, ele é uma química, tá? É uma química natural, é a química da natureza, mas tem compostos químicos ali dentro daquela gotinha de óleo, né? De que forma isso vai interagir com o corpo do meu filho, da minha filha. Então, é importante a gente ter essa resposta, né? E os óleos da doTERRA, a gente tem essa resposta, a gente pode entrar num site que chama source2you.com. Nesse site, a gente vê todos os compostos que estão presentes em maior e em menor quantidade dentro daquele lote de óleos. A gente conhece a procedência daqueles óleos. A gente sabe, inclusive, de que forma esse óleo impacta na vida da comunidade que está extraindo esse óleo, né? Se existe degradação do meio ambiente ou não, né? Então, no caso da doTERRA, eles só extraem óleos dos locais nativos e se ele garantir, se aquele local prover garantias de que a vida, tanto socialmente, economicamente, como a vida ambiental, né, a vida ecológica daquele local vão ser impactados positivamente. Então, a gente sabe que eu estou usando para o bem-estar da minha família, dos meus filhos, mas eu também estou gerando bem-estar na família desses agricultores, desses fornecedores. Então, isso para mim também é muito importante, né? Além da qualidade do óleo, saber
que tipo de relacionamento essa empresa tem com quem está extraindo esse óleo para mim, para os meus filhos poderem usar, né? E aí vem a forma de uso. Como é que eu posso usar óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles podem ser usados aromaticamente, topicamente e internamente também, né? E aqui eu botei uma observação de que a gente não deve usar internamente em bebês, né? Eu evito o uso por ingestão, inclusive nas minhas crianças. Eu raramente, raríssimas vezes, eu uso por ingestão. Por quê? Porque é perigosíssimo? Porque é super tóxico? Não. Porque eu posso usar por ingestão numa criança sem causar toxicidade nela, se eu usar da forma correta. Mas porque, em geral, o uso aromático e o uso tópico são suficientes para as crianças. Para os bebês, então, o uso aromático já basta na grande maioria das vezes. Então, lembra do menos é mais? Lembra que a mucosa é muito sensível, absorve muito rápido? Por isso, a gente evita o uso por ingestão em crianças e mais ainda em bebês, porque a gente está falando cada vez de mais sensibilidade. A criança é mais sensível que o adulto, o bebê é mais ainda, né? Os órgãos ainda estão em formação. Então, não há necessidade desse uso, né? A menos que você esteja em acompanhamento com um profissional de saúde que conhece esse uso, que estuda esse uso e que vai pesar prós e contras no caso de uma necessidade específica da sua criança, aí você poderia usar por ingestão. Não é proibido, tá, gente? Inclusive, eu tenho vários livros aqui que recomendam o uso por ingestão até para crianças. Mas a minha experiência me diz que o uso aromático e o uso tópico são suficientes, na grandíssima maioria das vezes, tá bom? Como é que você pode usar esses óleos? Em difusor de ambiente, né? Aquele difusor ultrassônico, num difusor pessoal, que é um colarzinho, uma pulseirinha, em spray, em massagem, pingando num bonequinho que fique perto da criança, em bolsinhas aromáticas, no banho. Então, tem muitas formas de usar o óleo antes de você pensar na ingestão. E eu estou salientando isso aqui porque eu sei que é uma grande dúvida, né? De quem tem criança pequena, ou de gestante, ou até de quem está começando a usar óleos essenciais e não conhece muito sobre isso, fica com um pouco de medo, né, dessa questão da ingestão. Posso ou não posso usar óleo essencial, né? Ingerir óleo essencial. Então, aqui eu trago uma tabelinha de diluição, tá? Que vocês podem usar, ter ela em mente, mas a gente tem que sempre lembrar que a aromaterapia não é uma ciência matemática, né? Então, isso aqui não é uma verdade absoluta, tá bom? A gente precisa sempre testar, sempre usar numa regiãozinha mais sensível, pequenininha, passa assim na parte interna do punho, né? Sempre que você for fazer um uso tópico do óleo, principalmente se é um óleo que nunca foi usado naquela pessoa, principalmente se é uma pessoa que tem mais sensibilidade, mais tendência à sensibilidade cutânea, principalmente se você está falando de um bebê, de uma gestante, que às vezes a sensibilidade da gestante muda, né? Muitas pessoas usam determinados cremes ao longo da vida inteira e quando estão grávidas, aquele creme causa alergia, porque a sensibilidade da gestante muda, né? A gente tem aí um turbilhão hormonal que pode mudar muita coisa no funcionamento do organismo como um todo. Bom, então aqui eu tenho essa tabelinha que não é uma ciência matemática, tá? E que determinados óleos, que são óleos mais quentes, né, que causam mais sensibilidade, a gente precisa diluir mais ainda do que isso, tá bom? Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou diluir menos de uma gota? Não dá para diluir menos de uma gota, mas dá para você aumentar a quantidade de óleo carreador, né? Então, se você vai usar um óleo que tem alguma contraindicação ou que precisa ser usado com maior diluição no recém-nascido, por exemplo, em vez de usar 10 ml de óleo vegetal, você usa 15 ou 20 ml do óleo vegetal para essa mesma uma gota. Você vai estar diluindo mais ainda esse óleo, tá bom? Reflexologia você não precisa nem conhecer o mapa dos órgãos na sola do pé que você pode se beneficiar dela, tá? Então, sola dos pés, sempre. Na dúvida, não sei onde passar, tô com medo, tô insegura, passo na barriga, passo aonde? Passa na sola do pé. Na sola do pé, você vai ter benefícios sistêmicos daquele óleo. Então, mesmo que você não saiba exatamente o ponto de reflexologia, passa em toda a sola do pé o óleo essencial
e você vai ter aquele benefício, porque o óleo ele vai entrar em contato, vai ser absorvido pela pele, vai entrar em contato com a circulação sanguínea e vai circular por todos os órgãos do corpo e vai equilibrar aquele organismo ali da forma como ele precisa ser equilibrado. Quando a gente está falando em óleo essencial, o que a gente busca, na grande maioria das vezes, é o equilíbrio, né? A gente fala sempre em saúde, em equilíbrio. Vocês vão perceber aqui que, às vezes, o mesmo óleo essencial funciona para coisas opostas, tá? Tenha referências, isso também é uma coisa importante para quem está começando, para quem tem ainda inseguranças e para quem já usa óleo essencial todo dia, tá? Eu uso esse livro aqui, ó, Modern Essentials, praticamente todos os dias, ele fica aqui do meu lado, E eu até separei uma página aqui, que eu acho que é super importante para gestantes e para quem tem crianças pequenas, que é a página 190, tem essa tabela aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem, peraí. Tem essa tabelinha aqui, ó, da página 190, que ele vai dizer exatamente a diluição e que tipo de cuidado precisa ser tomado para adultos, crianças e gestantes. Tem 3 colunas e todos os óleos aqui ele vai recomendar. Ele vai dizer se você deve evitar, se você precisa usar com extrema cautela, diluir fortemente, se você precisa diluir pouco ou muito, se é preciso evitar a luz solar com o uso desse óleo. Então, isso daqui é uma tabela bem importante para quem está gestante ou para quem vai usar os óleos com crianças e bebês, tá? No meu caso, que tem uma criança que tem dermatite atópica aqui em casa, mesmo que as tabelas, os livros orientam, mesmo os óleos da linha Kids, por exemplo, que são seguros para uso na pele mais sensível das crianças, eu diluo para minha filha, tá? Porque eu comecei usando uma vez e percebi que a pele dela sensibiliza mesmo para o óleo Kids. Não é porque o óleo é ruim ou não tem segurança no uso desse óleo, é porque a pele dela tem essa característica. Então, toda vez que eu vou usar um óleo na pele dela, eu diluo mais ainda, mesmo que seja um óleo da linha Kids, por exemplo, tá? Enquanto o meu mais velho não tem nenhum tipo de sensibilidade, tá? A gente pode usar o óleo direto na pele dele. Então, lembra que quando a gente está falando de óleo essencial para gestantes e bebês, o que a gente busca é estimular e fortalecer o sistema imunológico, é dar suporte para os outros sistemas, sistema respiratório, digestivo, suporte emocional e para as nossas primeiras necessidades, né? Eu botei aqui primeiros socorros, mas acho que ficaria até melhor primeiras necessidades, né? Porque não necessariamente vai ser a gente vai usar para uma questão de doença da criança, né? De um machucado, uma queda. Não, a gente pode usar para muitas outras coisas que não tem nenhuma relação com doença nenhuma ou com ferimento nenhum, né? Quando a gente tem a intenção, por exemplo, de reduzir a carga tóxica do ambiente. Para reduzir a carga tóxica, a gente pode usar os óleos essenciais como ingredientes de vários produtos que a gente substitui os produtos sintéticos que são os mais comuns, os mais conhecidos e que a gente encontra aí à disposição para comprar no mercado. Por exemplo, produto de limpeza, embora eu não vá dar receitas sobre isso agora, tá? Mas a redução de carga tóxica é significativa na qualidade de saúde da família, né? Também para estimular uma cultura de vida saudável para toda a família, né? Adquirir hábitos mais naturais no cuidado com a sua saúde, né? Trocar aquele paradigma de abrir a caixinha de remédio para qualquer necessidade e passar a abrir a sua caixinha de óleos, né? Para as primeiras necessidades. Educação emocional, isso é uma coisa que eu percebo demais, assim, os meus filhos hoje, quando eles estão, por exemplo, irritados, eles vêm para mim e me pedem, mãe, cadê o olhinho verde? Eles já sabem que o olhinho verde é o Steri, que é o blend do equilíbrio para as crianças. Então, eles já conseguem fazer essa associação. O Kit Kids, que eu nem vou falar sobre ele aqui, ele traz um pouquinho dessa... Ele é todo orientado por cores e símbolos, né? Então, a gente consegue ajudar a criança a nomear o que ela está sentindo, se é algo mais relacionado à cabeça, ao corpo, ao coração, e
aprender que óleos ela deve usar, né? Que alternativa natural ela deve usar para dar suporte àquela emoção que ela está sentindo ali naquele momento. Então, isso é muito rico, é uma coisa que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, e que eu posso proporcionar aos meus filhos, essa educação emocional, saber nomear o que eles estão sentindo e saber que tipo de óleo pode dar suporte ali, né? E, inclusive, uma renda extra para a família, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei usando os óleos e como eu não queria ter naqueles óleos uma fonte de gasto adicional para minha casa, eu comecei a aprender a substituir produtos que eu já usava em casa, os produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, etc., por opções da doTERRA, e aí eu comecei a cada vez mais recomendar, porque era o que eu usava, eu recomendava para um e para outro, e aí as pessoas começaram a querer comprar também, e aquilo ali virou uma fonte de renda extra para minha família e, eventualmente, virou a minha renda principal também, né? Eu troquei de profissão por causa da doTERRA. E aí vamos falar agora sobre os óleos especificamente, né? Eu não vou falar sobre o Kit Kids, porque eu acho que ali é uma apresentação só dele, né? Porque ele é um kit super versátil que toda mãe precisa ter em casa para os seus filhos, mas vamos falar especificamente sobre óleos que eu entendo que dê bastante suporte durante a gravidez e os primeiros meses de vida, ali, o primeiro ano de vida da criança, tá? Então, Breathe para suporte respiratórios e para desobstruir vias aéreas. Esse trio de lavanda, peppermint, lemon para desconfortos sazonais, né? Eu uso demais isso aqui desde que eu comecei a usar os óleos essenciais. Esses 4 aqui são os que eu mais uso aqui em casa. Zengest para suporte digestivo e Vetiver para suporte emocional e cognitivo. E esses outros aqui, principalmente para quem tem bebê, tá, gente? Fênel para suporte digestivo, para cólica, relaxamento, para aumentar a produção de leite, melhorar a saúde e qualidade da pele, para os ouvidos, para os olhos, pulmões. Também é um óleo que ajuda na coragem e é bom para purificação. Balance é ótimo para ser usado durante o trabalho de parto e para equilíbrio emocional pré e pós-parto, né? Para mulheres que sofrem de baby blues, né? Que é a depressão pós-parto. Para quem tem uma amamentação difícil, também ajuda a dar esse suporte emocional. E também ajuda, principalmente, a mãe durante o desmame, tá? Então, ele ajuda tanto durante a amamentação como depois, quando você quer desmamar a criança de uma forma gentil, você pode utilizar o Balance também para te ajudar, né? Porque você precisa estar segura daquele momento para poder passar aquela segurança para a criança de que está tudo bem e ela não precisa mais ser amamentada. O Tangerina, que é um óleo que traz alegria, também traz bom humor, equilíbrio emocional, diminui a ansiedade, também é ótimo para a imunidade, né? Traz uma energia boa para o ambiente. O frankincense, que é um óleo excelente para adaptação às mudanças, tanto para a mãe como para o bebê, ao longo da gestação, durante o parto, no pós-parto, todas as mudanças que acontecem nesse período aí, que são muitas, né? Também é ótimo para a saúde da pele. O frankincense, ele é um óleo que atua em todos os sistemas do nosso corpo, então a gente brinca, né, com essa frase, que quando você não sabe o que usar, use frankincense. Mas é verdade, porque ele traz equilíbrio sistêmico e atua na saúde celular. Então, ele acaba ajudando em qualquer coisa que a gente precise de suporte. Sem contar que ele tem uma frequência vibracional bastante alta também, né? Ajuda o nosso emocional e ajuda a nossa frequência energética também a ficar mais equilibrada. Lavanda, que é um óleo conhecido, né, como calmante, ele é ótimo para o sono, mas ele também é calmante para a pele, então qualquer questão de pele, de irritação cutânea, você pode usar o lavanda, também é muito bom para o sistema respiratório, e também é um óleo que traz bem-estar geral e equilíbrio sistêmico. E o camomila romana, que se alguém me pergunta qual é o único óleo que eu devo ter para o meu bebê recém-nascido, eu sempre recomendo camomila romana, porque ele é um óleo muito versátil e é bastante seguro para ser usado com os bebês. É um óleo que não tem, que eu saiba, nenhuma contraindicação, né? Então, ele vai ajudar no sistema digestivo, nas cólicas, na dentição. Ele também é calmante, ajuda o sono, ajuda a reduzir a carga emocional.
traz paciência, né? Naquele momento em que a gente está, para a mãe que está com privação de sono, é muito bom também. Para a amamentação, tanto na parte física como emocional da amamentação, ele dá suporte também. E também é um óleo que pode ser usado no momento do desmame, para ser um desmame mais gentil. Então, para mim, no caso de quem tem bebê pequeno, é assim o óleo coringa para se ter, né? É claro que é difícil você escolher um único óleo, mas é que eu acho que ele realmente é assim um coringão. Então, eu vou dar algumas receitinhas aqui, de novo, lembrando, gente, que não é matemática, não necessariamente você precisa usar todos os óleos que eu estou sugerindo nessas receitas, você pode usar um ou outro, ou dois, né? Enfim. Sempre lembrar que aqui, por exemplo, eu vou fazer sugestões de onde massagear, né? Que são os lugares óbvios, né? Porque de acordo com a necessidade, mas que você sempre pode usar a sola dos pés, você sempre pode usar os pontos de acupuntura, de reflexologia, para fazer essa aplicação também, tá? Se você não conhece esses pontos, gente, é muito fácil achar esses pontos em qualquer livro. O Modern Essentials tem os pontos de reflexologia, principalmente, a auriculoterapia, reflexologia no pé e na palma da mão, né? E você pode consultar, né? Se consultar com pessoas que também tenham essa experiência, que vão te ajudar bastante. Então, para cólicas, né? Pode ser por indigestão, por gases, intolerâncias alimentares, qualquer questão digestiva, você pode usar o Zengest diluído, né, e massagear na região do abdômen, onde o incômodo está presente, nas costas também. Ou você pode também usar a camomila romana e a lavanda e massagear nessas regiões. Para os desconfortos sazonais, né, que é quando o nariz entope, ou fica escorrendo, ou muita tosse, espirro, né? Para quem é muito alérgico, eu tenho uma amiga que ela brinca, fala que meus filhos, o nariz deles é clima-tempo, porque antes de mudar o clima, eles já começam a espirrar ou a tossir. Então, eu gosto demais do Brief, eu ando com o rolão de Brief da linha Touch, já diluído, dentro da minha bolsa, porque eu uso assim, começou no primeiro sinal de narizinho entupido, ou narizinho escorrendo, ou começou a tossir, espirrar, a gente passa Brief, eles mesmos já sabem, no peito, no pescoço, sola dos pés, costas. E sempre quando você vai usar topicamente, lembra de fazer uma massagenzinha para ajudar a absorver aquele óleo, e em seguida pega o que ficou na mão e respira, põe ali para respirar um pouquinho, tá? Tanto para gestante como para o bebê, a gente sempre faz essa passa e inala. Diluir melaleuca, lime, que é o limão Tahiti, e alecrim, massagear no peito, pescoço, solo dos pés e costas, né? Eu não botei um asterisco aqui, mas eu botei no próximo slide falando sobre o alecrim, que é um óleo que tem certas restrições para gestantes, porque pode aumentar a pressão, né? Pode causar hipertensão. Então, é um óleo que tem que ser usado com cuidado, tá? Na gestante. Não é proibido, tá, gente? Usar com cuidado. O que é usar com cuidado? É usar num difusor, né? Que você pode difundir no ambiente. É usar misturado a outros óleos, porque a gente reduz os efeitos colaterais possíveis quando a gente faz um blend do que quando a gente usa um óleo só. É usar e observar, acompanhar. Se você é gestante e está com hipertensão, você não usa esse óleo, usa os outros, tá bom? Sempre prestando atenção, se conhecendo e observando, tá bom? Não é proibido, mas é um óleo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Suporte imunológico, né, para manter a defesa natural do corpo saudável e equilibrada. O Ongar de Copaíba, pode fazer massagem na sola dos pés e nas costas, e pode usar em difusor também, ou melaleuca e copaíba, massageando, ou usando no difusor também. Prisão de ventre, tá? Gestante reclama muito de prisão de ventre, né? Ou de intestino não regulado, né? Às vezes, tipo, diarreia também, né? Às vezes, coisas que eu comia e não me causavam nada, hoje me dão diarreia, agora grávida. Isso acontece também. Então, Zengest, massageando no abdômen, sola dos pés. Ou
essa mistura de gengibre, laranja e alecrim. Lembrando que laranja tem que tomar cuidado com a exposição ao sol, não pode se expor ao sol, e o alecrim tem restrição para hipertensão, tá bom? Não é proibido, tá, gente? De novo. Prevenção de assaduras, tá? Para pele que fica mais avermelhada, mais sensível na região da fralda. Diluir lavanda e frankincense com óleo de coco fracionado e aplicar na área que fica coberta pela fralda. Essa misturinha é maravilhosa, sabe? Eu tenho clientes e até familiares que usaram isso com os bebês enquanto estavam, né, usando fralda, e que os bebês nunca ficaram assados, nenhuma única vez. Se eu conhecesse isso quando eu tive os meus bebês, né? Nossa, a minha filha, como ela tem a pele muito sensível, ela vivia assada, ela tinha assaduras assim horríveis, mas eu não conhecia, então eu não tinha como lidar de uma forma natural com isso, né? Para ressecamento da pele, pele avermelhada, coceira, descamando, diluir lavanda com camomila romana, deixa na geladeira e aplica na área afetada. Esse aqui é o braço da minha filha, tá, gente? Antes de usar os óleos essenciais com assiduidade e depois, tá bom? Quando eu comecei a usar os óleos, em 2018 foi quando eu comecei a usar os óleos com mais frequência e dentro de uma rotina. E foi justamente nesse momento aqui em que ela tem dermatite atópica e ela estava com a pele totalmente descontrolada. E hoje em dia a gente consegue controlar a pele dela sem usar nenhum tipo de medicamento. Ela nunca mais usou corticoide, pomada, nada que ela usava para cuidar da pele. Incômodo nos ouvidos, né? Dor, coceira, desconforto, pode fazer um rolon com lavanda, copaíba e melaleuca e aplicar ao redor da orelha, lembrando que nunca dentro do ouvido, né? Ao redor da orelha ou nos pontinhos aqui de auriculoterapia e na sola dos pés também. Para a temperatura, né? Quando a temperatura está elevada, pode fazer uma misturinha de lavanda e hortelã-pimenta, aplicar no pescoço, coluna e sola dos pés, e também pode usar os mesmos óleos no difusor de ambientes. Eu tenho ótima experiência com o peppermint. O meu filho tem alergia a antitérmicos. Só pode tomar um antitérmico, que é o Tilenol. E já aconteceu dele ter febre, usar o Tilenol e não baixar a febre. Então, eu usava o hortelã-pimenta. Tem bastante tempo que ele não tem nada, graças a Deus. Mas eu usava o hortelã-pimenta. E da primeira vez que eu usei, foi assim, bem assustador. Porque sabe quando você usa uma coisa e você não acha que vai fazer o efeito? Sabe? Você usa meio descrente. E a temperatura baixou assim, muito rápido. Em meia hora, já tinha baixado a temperatura. Que eu tinha dado remédio, não tinha conseguido diminuir, e com hortelã-pimenta, assim, muito rápido diminuiu, e eu fiquei bem fã dessa misturinha, e eu uso bastante quando acontece deles estarem com febre. Hoje em dia, raramente eu preciso dar um antitérmico sequer. Eu tomo cuidado porque, como ele é muito alérgico e eu tenho esse único recurso, eu evito usar esse recurso, né? Eu evito dar o antitérmico para ele. Para cicatrização e picada de inseto, lavanda e melaleuca. Aliás, para cicatrização de qualquer coisa, lavanda e melaleuca, para mim, é sempre a minha opção número 1, tá? E se for um machucado que precisa cicatrizar, né, para não ficar aquela cicatrização feia, você pode também adicionar o frankincense, tá? É muito, muito eficiente. O frankincense ajuda na regeneração celular, né? E o lavanda, ele estimula a produção de colágeno no local. Então, cicatriz, por exemplo, da cesárea mesmo, você pode usar lavanda, melaleuca e frankincense na região. Essa daqui foi a língua da minha filha, que furou de um lado a outro, e a gente usou só lavanda e melaleuca no local, e ela cicatrizou muito rápido. Assim, o tratamento que o médico da emergência tinha proposto ia levar 21 dias com 2 antibióticos diferentes e possível necessidade de cirurgia. Ela não precisou operar, não usou antibiótico nenhum, porque eu conversei com o pediatra dela que eu ia fazer assim e que eu gostaria de dar um tempo para ver se ia cicatrizar só com os olhos. Ele me autorizou e pediu para eu mandar foto, por isso eu tenho essas fotos. Pediu para eu mandar foto a cada 2 dias para ele acompanhar, para ver se não estava piorando, porque se piorasse a gente ia ter que entrar com antibiótico.
e assim foi feito. Ela tinha 3 aninhos na época e deu tudo certo. Quando eu voltei no cirurgião, né, que iria operá-la, no 10º dia ele deu alta para ela, metade do tempo. Para picada de inseto, né, para evitar picadas, né, evitar ser picado por insetos, o Terra Shield é o repelente natural da doTERRA. Eu amo esse repelente, como eu falei, a minha filha com a pele muito sensível, quando a gente usava repelente nela, ela gritava porque ardia a pele dela. Repelente comum de farmácia. Quando eu comecei a usar o Terra Shield, não só ela não grita, porque não arde, não incomoda, a pele dela começou a melhorar, né? Aí eu fui ler sobre o que tem dentro do Terra Shield, ele tem lá óleos que ajudam a restaurar mesmo a saúde da pele, né? Então, mesmo depois de picado, às vezes a criança tem alergia à picada, fica inflamadinho, né? Pode usar o Terra Shield mesmo depois de picado para reduzir aquelas manchinhas que ficam da picada de inseto, tá? E também aqui algumas misturinhas que servem como repelente, né? Lavanda e melaleuca é ótimo repelente, também é ótimo para piolho, afastar piolho. Grávida, por exemplo, já tive caso de grávidas que tiveram piolho durante a gestação, não podia usar aquele shampoo que vende na farmácia para piolho, usaram essa mistura e funcionou, se livraram lá dos bichinhos. Diluir 5 gotas de eucalipto, Terra Shield, alecrim, melaleuca e usar, por exemplo, nas roupas. É muito bom repelente para bebê, né? Que não pode usar nenhum repelente, você coloca na roupinha antes de colocar a roupa no bebê, depois você veste a roupa no bebê. Coloca no carrinho, na telinha, naquela telinha de voal, né? Que fica no carrinho ou no berço, né? Coloca em volta, no protetor de berço, se você usar. Enfim, é uma forma de você repelir os insetos, porque eles não gostam desse cheiro e eles se afastam, tá? De uma forma bem natural. Acne, né? Às vezes a gestante reclama de acne, pode usar melaleuca e copaíba com leite de magnésia, aplica a loção, né? E fica ali um pouquinho, geralmente o leite de magnésia fica meio branco, então você tem que ser um momento que você vai ficar em casa, né? Deixa a loção um pouquinho, né? E depois você pode até tirar, usar 2 vezes ao dia para reduzir a oleosidade e diminuir a acne. Estrias e marcas de pele, para prevenir, você pode usar lavanda, copaíba, bergamota, frankincense. Você pode acrescentar outros óleos vegetais, como, por exemplo, calêndula. Você pode usar cera de abelha, pode usar vitamina E, né? E é importante armazenar em frasco escuro de vidro, né? E sempre que coçar, passar essa misturinha. Se você não usar a cera de abelha, porque a cera de abelha, ela endurece, né? Se você usar o óleo de coco e o óleo de calêndula, você pode até armazenar dentro da geladeira, na porta da geladeira, assim, que é um lugar onde não fica muito gelado, tá? Sempre quando a gente falar em armazenar na geladeira, o melhor lugar é a porta, que é um lugar que não vai sofrer tanta alteração de temperatura, tá? Para recuperar a pele, cipreste, gerânio, copaíba, frankincense, lavanda e wild orange. Lembrando, você não precisa usar todos, tá? Você pode usar o que você tem, pode usar 2, 3, tá bom? Todos esses óleos são óleos que vão ajudar na circulação, na regeneração da pele, na produção de colágeno, na saúde celular da sua pele. Então, você pode fazer uma mistura aí de acordo com o que você tenha, tá bom? Quando a estria já apareceu. E pode misturar com rosa mosqueta, que são óleos vegetais, né? Óleo de abacate ou manteiga de abacate, óleo de coco integral ou manteiga de coco e óleo de calêndula também, tá? Aqui eu botei o asterisco do óleo cítrico, né? Sempre que tiver óleo cítrico, mesmo se não tiver com asterisco, gente, vocês sabem que tem que tomar cuidado, não pode se expor ao sol, tá bom? Para tensão e ansiedade, também é uma coisa que me pedem muito, muita recomendação, né? Tensão muscular, uma combinação que eu gosto muito para gestante. Às vezes a barriga já grande, fica com dor na lombar ou fica com dor no pescoço. Você pode fazer uma mistura com capim-limão, manjerona e copaíba, ou um, ou outro, ou 2 desses 3, né? E massagear no local de desconforto. E para tensão emocional, eu gosto muito da lavanda, do vetiver e do balance.
para massagear costas, massagear o peito, a própria sola do pé também, né, que traz um pouco de relaxamento, e difundir no ambiente a bergamota, usar a bergamota para fazer o ritual da gratidão, né, ajuda muito nesse equilíbrio emocional também. Durante o trabalho de parto, a gente tem alguns óleos que podem dar suporte, tá? Diluir canela, lavanda e cravo, bem diluídos, tá, gente? Porque canela e cravo são óleos que são bastante quentes, né? Podem causar sensibilidade na pele. Massagear a região da lombar até o cóccix durante o trabalho de parto, tá? E também pode usar sândalo, ylang-ylang, salvia-esclareia, cipreste, bergamota para massagear as costas e os pés. E também pode usar esses óleos de forma aromática, tá? Lembrando, gente, isso aqui é para o trabalho de parto. Gestante não deve usar canela, cravo, salvia-esclareia durante a gestação. O canela e o cravo ser usado com bastante cautela, bastante diluído ou, de preferência, em difusor, né? Por exemplo, se quiser usar o On Guard, que é uma mistura que tem cravo, você pode usar no difusor, num ambiente aberto, que você não vai estar com contato muito intenso com aquele cravo, tá bom? Não usar passando direto na pele, ou se passar bem diluído na sola do pé, sempre menos é mais, lembra? Menos é mais, tá? Mas durante o trabalho de parto, esses óleos ajudam, porque eles estimulam contrações uterinas, então eles vão acelerar o seu trabalho de parto e tornar esse trabalho de parto mais rápido e menos dolorido, tá? Uma outra ideia para o parto humanizado é usar Balance e camomila romana no difusor, lá na fase final do parto, quando o bebê já está prestes a nascer. Inclusive, quando o bebê nascer, ele vai entrar em contato com esse óleo difundido ali no ambiente, né? Lembrando que o recém-nascido ele tem um organismo hipersensível, então é bom ter uma janelinha aberta, é bom ter um ar circulando no ambiente, tá bom? Quando for usar isso durante o parto, para trazer mais aconchego, para trazer mais equilíbrio, né? Para dar boas-vindas mesmo ao bebê e trazer mais equilíbrio para essa mãe que está parindo. E um hábito também que pode ser resgatado, né? Que é uma prática bem antiga, que civilizações antigas usavam para dar boas-vindas mesmo ao recém-nascido, é usar uma gotinha de frankincense, não é nem uma gota, né? É você sujar o dedo na garrafinha do óleo, na boquinha da garrafa do óleo, e passar suavemente aqui na coroa do bebê na hora que o bebê nasce. Porque o frankincense, ele é o óleo do entendimento, do aterramento, é um óleo que traz conexão entre o humano e o sagrado, né? E ele vai ajudar o bebê a enfrentar esse momento que é de uma mudança extrema, né? Mudança intrauterina para esse mundo gigante, né? Esse mundo frio, grande, barulhento, vai ajudar esse bebê com força e compreensão nesse momento da chegada dele. Depois, né, durante a amamentação, a gente tem muita queixa de seios doloridos, a gente pode usar lavanda, gerânio e camomila romana e aplicar nos seios, não precisa ser no mamilo, pode passar na região ao redor dos seios, e é importante lavar antes da próxima amamentação, para que o bebê não faça a ingestão desse óleo, tá? E porque ele vai estar com o rostinho muito perto ali, ele não precisa inalar tão de perto esses óleos. Não é que façam mal, mas ele não precisa inalar esse óleo tão de perto ali, ou estar em contato também com o rostinho dele, com a mãozinha dele, não tem essa necessidade, tá bom? Então, toma o cuidado só de lavar a região, e aí depois você amamenta. Então, assim que você amamentou, passa a mistura. Antes da próxima amamentação, faz uma higienização. Pode passar assim, lavar e depois passar um óleo de coco fracionado para poder remover essa mistura, e aí você amamenta e depois você faz isso de novo, tá? Trouxe para vocês alguns sites de referência que falam sobre o uso de óleos essenciais com bebês, falam sobre o uso interno de óleo essencial para dar mais segurança para quem está ainda com esse medo, essa insegurança nesse uso, tá? Aqueles livros que eu sugeri, eles também falam sobre tudo isso. Se você ainda não conhece a doTERRA, não conhece os óleos, eu vou te convidar a falar com a pessoa que te chamou para essa aula, que ela vai poder te ajudar
a fazer a sua escolha de uma forma consciente. A gente tem uma taxa de adesão para você se tornar membro. Essa taxa de adesão, ela custa R$90 e você vai receber suporte de um time multidisciplinar, vai comprar todos os produtos com 25% de desconto, vai receber material de boas-vindas, uma consultoria para te ajudar a organizar uma rotina de uso dos óleos, né, para você, para sua família. Você vai poder participar do programa de fidelidade, ganhar um óleo todos os meses gratuitamente, vai assistir as nossas aulas que acontecem ao vivo todas as semanas e vai ter acesso ao nosso curso completo de óleos essenciais em módulos gravados. E o melhor de tudo é que você vai se tornar protagonista da sua saúde e do bem-estar da sua família. Então, existe uma outra forma de se tornar membro sem pagar a taxa de adesão, então você fica com esses R$90 de abono, né? Se você optar por comprar algum kit de óleos. Então, a gente tem aqui alguns kits, né? Eu trouxe para vocês aqui o kit Soluções Naturais, e hoje a gente está com muitos brindes para quem compra um desses kits, né? Então, o kit Soluções Naturais, ele vem com difusor, vem com mais de 20 óleos, vem com shampoo, condicionador, óleo de coco, para realmente você fazer uma mudança na sua vida, vem com a pasta de dente natural da doTERRA, que é maravilhosa. E fazendo a sua adesão com ele, além de você economizar os R$90 da taxa, você ganha esses 4 óleos e mais o difusor Pilot, né, que é um difusor portátil, e ainda ganha 100 pontos no programa de fidelidade. Se você optar pelo kit essencial para o lar, ele vem também com um difusor, vem com 11 óleos e uma pomada Deep Blue, que é uma pomada para dores e tensões. Se você adicionar no seu pedido, por exemplo, um kit yoga, que é um kit que vem com 3 blends para equilíbrio, aterramento e elevação, você ganha esses 3 óleos de brinde, que é Melissa, Frankincense e Breathe, e ganha também o difusor, então quase R$2.000 aqui de produtos, né? O kit Soluções Naturais sem o kit yoga, ele fica um pouco mais barato, e você ganha o Breathe e o Frankincense de presente. E se você optar por temos uma alternativa aqui que é mais econômica ainda, que é o kit Brasil, vem com os mesmos óleos que vem no kit para o lar, mas em versão menor, né? 5 ml aqui, e aqui vem 15 ml, e você ganha o Brief também. Então, a gente tem aqui opções para todos os bolsos, para quem quer mudar a vida e melhorar a qualidade de vida da sua família. Se você já é membro, não esqueça que você pode ganhar muitos produtos sem ter nenhum custo com os seus pedidos no programa de fidelidade, tá? O programa de fidelidade, ele te dá de volta de 10% a 30% de tudo que você compra em pontos para você trocar por produtos, né? Você vai crescendo nessa faixa de acúmulo. Se você se cadastrou no mês passado dentro do Clube Diamond, que é um programa de boas-vindas que a gente estava tendo até o mês passado, você tem o direito de ganhar mais 25 pontos no seu LRP. Conversa com quem te convidou, com quem te cadastrou na doTERRA, para a pessoa checar se você tem direito a esses pontos extras no seu LRP aprimorado, tá bom? LRP é o nome do nosso programa de fidelidade. Então, por exemplo, se nesse mês você optar por comprar um kit Emotional Touch, você vai ganhar esses 25 pontos no LRP, além dos pontos ganhos com o kit Emotional Touch, tá bom? A pessoa que te convidou vai poder te explicar direitinho se você está habilitado a ganhar esses pontos e vai poder te explicar todas as regrinhas do programa de fidelidade para você aproveitar e ganhar o máximo dentro dele. E aí eu quero convidar você também a não mudar só a sua vida, mas mudar muitas vidas. A doTERRA, ela tem uma oportunidade para cada um de nós criar e viver a vida que deseja. Então, esse aqui é o nosso plano de compensação da doTERRA, aonde a nossa renda pode chegar, na verdade, ela pode até passar disso, né? Mas se você ficou interessada e quer saber mais sobre isso, conversa também com quem te convidou, que ela vai te chamar para assistir uma apresentação sobre o nosso modelo de negócio. E se não é essa a sua pegada, tá tudo bem, tem uma doTERRA para cada um de nós, né? Então, eu vou te convidar a viver esse estilo de vida e ter mais autonomia para cuidar da sua saúde da sua família, atingir suas metas de bem-estar. Se você quiser compartilhar os olhos, né? Se você ouviu tudo que eu disse aqui e lembrou de uma ou outra pessoa e acha que essas pessoas merecem saber mais sobre isso, né?
conta para elas sobre as soluções naturais da Doterra e convida esses seus amigos, essas suas amigas, a conhecerem os nossos óleos. A gente tem apresentações falando sobre as soluções naturais de uma forma bem introdutória, acontecendo semanalmente. E a gente tem ajudado muitas famílias a mudarem o seu estilo de vida, a melhorarem sua qualidade de vida com o suporte dos óleos essenciais. Então, compartilhe para as pessoas que você ama também. Você pode ganhar produtos, você pode ganhar brindes e pode até conseguir uma renda que pague pelos seus óleos, mesmo que você não queira trabalhar com isso, né? Fazendo esse compartilhamento. E se você quiser saber mais e construir um negócio com a Doterra, a gente pode conversar com você também. É um trabalho delicioso. A gente trabalha de onde a gente quiser, educando as pessoas. A gente faz o nosso horário, tem total liberdade de agenda, né? A gente coloca o ritmo que a gente pode, que a gente quer ter no nosso trabalho, e ele pode servir para complementar a sua renda atual, ou mesmo para substituir a sua renda atual. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Vou interromper a nossa gravação para tirar as dúvidas de quem está aqui ao vivo. E qualquer coisa eu estou à disposição. Pode me procurar no Instagram, no WhatsApp, meu e-mail, tá tudo por aí. Obrigada pela presença. E vou abrir o chat agora.